mais estar de volta aqui para você. Agora vamos falar sobre os nossos direitos, então, hoje sobre a reforma trabalhista. Está recebendo aqui o Dr. André Fossá, que é advogado, vai nos ajudar a entender um pouco dessas mudanças. E você aí de casa pode mandando sua pergunta pelo WhatsApp, está aberto, o nosso telefone também, fica à vontade, viu? Então, acho que para nós começarmos, doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, Zandra. Muita mudança? Como é que fica? Realmente, a reforma trabalhista agora, com a lei 13.467, 13 de junho de 2017, passa a vigorar a partir de 11 de novembro. Ela tem uma vacância aí de 120 dias, natural, frente a essa reforma, e há muitas mudanças sim, e a expectativa é que isso vai ser sentido pela população, pelos trabalhadores e empregadores ao longo desse tempo e enfim, são vários pontos realmente na mudança. Tá. Aqui eu tenho algumas anotações que talvez sejam as principais aí para a gente ir debatendo ao longo do nosso programa. Jornada de trabalho, o que mudou aí? Certo, a jornada de trabalho, ela é uma regra constitucional, que a jornada de trabalho são 44 horas de segunda a sábado, geralmente cumprida, salvo algumas normas coletivas de trabalho que estabelece isso, mas a jornada de trabalho agora, pela reforma, ela pode ser pactuada individualmente. O próprio artigo 59 em diante da reforma trabalhista, agora vigente pela CLT, ela pode ser pactuada individualmente entre trabalhador e empregador, salvo se previsto ao contrário em norma coletiva, que é um tema fundamental desse contexto novo, a norma coletiva de trabalho, firmada por sindicatos, né? Tá, a Thalita do São Cristóvão aqui de Chapecó era uma dúvida dela, assim, não é? Como é que ficaram constituídas aí as horas de trabalho. Então, é isso, assim, cada um vai ter a sua realidade. Exatamente, para contratos novos e contratos vigentes. Então, o empregador pode acertar isso individualmente com o trabalhador, essa jornada, inclusive 12 por 36. Isso é um detalhe importante que a lei de uma forma um tanto quanto estranha, mas ela acabou liberando uma jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, sem especificar quais são as atividades, ou seja, a lei não restringe atividades, então pode ser 12 por 36. Claro, essa é a interpretação primeira da legislação trabalhista. Logicamente, isso vai fomentar muito debate na Justiça do Trabalho, quem sabe até ações aí diretas de inconstitucionalidade, mas a regra, a princípio, é essa. Então não tem mais o negócio das 8 horas por dia. Sim, não, as 8 horas ela é um padrão, ela vai continuar, mas ela pode ser compensada. O próprio banco de horas hoje, ainda a CLT exige norma coletiva autorizando o banco de horas. Essa reforma trabalhista traz que o banco de horas pode ser individual. Então, ou seja, não mais é obrigatório a autorização por norma coletiva, e isso, claro, mas assim, falando de empresas com 10 empregados, 15 empregados, que realmente são a quantidade maior de empresas que empregam um número gigantesco, isso nós podemos entender que individualmente vai ser tranquilo para o empregador negociar e para os próprios trabalhadores. Agora, com empresas de 100 empregados, 200 empregados, 300 empregados, como vai ser acertado isso individualmente, né? Realmente é um tema bem polêmico. E é uma novidade também que a gente vai ter que ir se adaptando aí aos poucos, né? Imagino até conseguir, nós trabalhadores e vocês, né, do judiciário, até a gente conseguir entender e ter todas essas informações, vai um tempo aí, claro. Tem pontos importantes e é bom citar exatamente nessa jornada, hora em itinere. A hora em itinere, hoje ela é prevista pela súmula 90 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz, que estabelece lá que quando o local é difícil acesso ou não servido por transporte público e a empresa fornece a condução, essa hora de deslocamento é contada como ou hora extra ou dentro da jornada. Existe agora um dispositivo da própria reforma trabalhista que fala exatamente isso, vai ser no artigo 58 agora da CLT, que extingue a hora itinere, ou seja, não vai mais existir hora itinere. E isso conflita hoje com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho já consolidado há anos. Então, esse é um ponto polêmico da reforma, que retira a hora itinere. Por outro lado, e aí eu analiso aqui do ponto de vista jurídico, por outro lado, fomenta que o empregador agora disponibilize uma condução para os seus empregados, porque não corre mais o risco de perder um processo na Justiça do Trabalho cobrando hora itinere. Claro. Né? Então,
Às vezes perde de um lado, mas ganha do outro. Exatamente, né? Então, exatamente. Tem que avaliar. Muito bem. O Pablo de Xaxim, eu vou passando as perguntas, porque daí a gente já vai entrando nos assuntos, né? Ele diz que a maior dúvida dele é no caso de uma rescisão do contrato. Então, é a multa de 40%, né? Como é que fica toda essa questão? Ótimo. A reforma ela só está mexendo num ponto específico, que é um acordo, enfim, entre as partes. As dispensas continuam normais, com exceção agora dessa nova modalidade, que é uma dispensa por acordo, ou seja, quando o empregado e o empregador resolvem extinguir o contrato de trabalho, o aviso prévio, se for indenizado, fica pela metade, a indenização de fundo de garantia pela metade, hoje é 40%, pela metade por 20%, e não tem direito ao encaminhamento do seguro-desemprego, né? Então, essa é uma modalidade nova que a reforma trabalhista está trazendo. Porém, continua da mesma forma. A única diferença, e aí é fundamental, e a gente orienta aqui, inclusive aos empregadores que continuem fazendo as suas homologações e rescisões de contrato nos sindicatos e no Ministério do Trabalho, porque a reforma agora altera o artigo 477 da CLT e retira a obrigatoriedade de homologação da rescisão de contrato nos sindicatos para contratos de emprego acima de 1 ano. Então, se o trabalhador tiver 1 ano, 1 mês, 10 anos de empresa, não é mais obrigatório fazer essa rescisão no sindicato. Por que nós orientamos que continuem indo à entidade sindical? Segurança jurídica. Sim. Segurança jurídica é fundamental. Depois que o sindicato ou o Ministério do Trabalho coloca o carimbo de homologado lá, no termo de rescisão de contrato, aquilo que foi pago não tem discussão. E até por conta da explicação, algum conflito ou não, as entidades sindicais de trabalhadores, de empregadores que eu particularmente conheço, são entidades sérias e que realmente explicam a rescisão do contrato para o trabalhador. Se tem algum conflito, você resolve isso na hora, né? Que se a reforma trabalhista, a intenção era diminuir conflitos, não sabemos se isso vai acontecer. Acho que talvez aumente os conflitos aí por conta desses afastamentos aí que a lei envolver faz. o sindicato nessa rescisão tem que partir, tem que ser uma vontade do trabalhador, que a empresa não do vai trabalhador, né? agora, e do empregador, porque o empregador não é mais obrigado a fazer a homologação no sindicato, então é consenso entre as partes. Claro, salvo norma coletiva, por isso agora até por conta desse negociar sobre legislado, né, que é um pouco de mito, porque isso já existia, o negociar sobre legislado, agora a norma coletiva é fundamental, né, tanto para jornais de trabalho, quanto a própria questão do contrato, a extinção da contribuição sindical, um tema bem polêmico, né, com relação a isso. E aí é importante ressaltar fim da contribuição sindical de trabalhadores e de empregadores. Então, entidades patronais, e nós temos uma em Santa Catarina muito forte, como a Fiesc, a receita é basicamente contribuição sindical. Entidades sindicais aí de terceiro grau, como CUT, como força sindical, a sustentação é contribuição sindical. Sim. Porém, quem realmente atua incisivamente, diretamente com o trabalhador, quem sabe a realidade do trabalhador na base são as entidades sindicais de primeiro grau, que é aí os sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empregadores, que essas sim precisam realmente de valorização. Quem sabe essas que ficam mais em Brasília são muito mais distantes do trabalhador, sim, né? Sim, aí vai partir um pouco da conscientização, então, de cada um, de continuar contribuindo, né? Pois sim, tem exato. essa questão. Uma telespectadora aqui dizendo que foi mandada embora grávida e ela quer saber, com a reforma trabalhista, ela perde os direitos, né, da licença maternidade. Mudou alguma coisa em relação? Esse é um tema polêmico também, a pergunta é muito inteligente. Existe uma súmula, eu não vou me recordar agora, mas acredito que é a 244 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que garante a estabilidade na vigência do contrato de experiência. A reforma trabalhista tem um artigo da reforma que proíbe, veda, que as jurisprudências dos tribunais do trabalho, Tribunal Regional, Tribunal Superior do Trabalho, criem obrigações. Então, veja bem, esse entendimento aí da estabilidade da grávida, da gestante, no contrato de experiência, ela é um entendimento da Justiça do Trabalho. Se agora a lei, a reforma trabalhista, veda que a Justiça crie obrigações, como vai ficar isso? Hoje nós temos na CLT a garantia de emprego no aviso prévio, não no contrato de experiência. O contrato de experiência é entendimento da Justiça. E agora essa polêmica aí vai ter que ser resolvida pelo Judiciário. Férias, alguma mudança? Sim, férias teremos mudança. Somente se o trabalhador concordar. Isso é bom que se frise, né? E é bom que você passe também informação clara. Se o trabalhador concordar, as férias podem ser feitas em 3 períodos. Um de 14 e 2 outros de 5. E aí, então, a diferença como abono
pecuniário, né? Mas se o trabalhador concordar, pode ser feito em 3, senão segue normalmente como é hoje. Tá, perfeito. Voltando com essa questão que a gente estava falando da rescisão, aqui o Vanderlei ele disse que ele estava num contrato de experiência, faltava 15 dias para terminar o contrato, e aí ele foi mandado embora, fez um acerto lá, e aí foi descontado um valor de multa por ele rescindir. Isso acontece, permanece? A reforma trabalhista não está alterando isso, mas hoje a interpretação é o seguinte: a empresa, quando ele pede dispensa, pede demissão no contrato de experiência, a empresa pode descontar desde que cause prejuízo esse pedido de dispensa, essa saída. Esse prejuízo tem que ser comprovado e a multa, ele chama de multa aí, mas sim, enfim, é até 50% do que falta para acabar o contrato de experiência. Então, se faltava 15 dias, metade, né? Tá. Mas esse prejuízo tem que ser confirmado. Temos, inclusive, entendimentos da Justiça do Trabalho de Chapecó nesse sentido, pedindo que a empresa devolva esse valor. Bom, então tá. A Bruna de Chapecó está pedindo sobre a legislação, como é que fica para os motoristas. O esposo dela, o marido, é motorista e trabalha muito mais do que 8 horas, né? Mas a empresa também não paga hora extra. Certo. O motorista tem legislação especial e, por enquanto, não se altera em nada. Isso segue a legislação do motorista como é hoje. Tá. Né? Essa questão de hora extra, muda alguma coisa? Não especificamente para o motorista, mas para todos. Certo. Muda, porque o banco de horas e a compensação de jornada, ela pode ser feita individual, então sem autorização de norma coletiva, enfim, do sindicato. E aí, o que é o banco de horas? É o excesso de hora extra, o excesso de uma hora trabalhada num dia para compensar no outro, né? Se isso virar regra, realmente a hora extra vai ser algo, o pagamento de hora extra, como eu refiro, vai ser algo raro. Sim. Realmente. Então, o negócio compensar. Vamos lá. Gente, então, vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos aqui com a nossa conversa hoje sobre a nova legislação trabalhista, tá? No instante só já voltamos.